Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula vamos configurar o ranking de cartões. Dando continuidade às configurações da planilha resumo, na última aula fizemos a classificação geral, agora vamos criar fórmulas para exibir aqui as seleções e o total de pontos perdidos por cada seleção, esses pontos em relação aos cartões. E aí nós temos, tanto para os cartões como para os artilheiros, duas áreas para fazer fórmulas. Aqui, para a exibição dos dados classificados, e aqui em cálculos, a gente tem aqui, ó, essas áreas aqui. E aí, antes de começar as fórmulas, vou fazer uma alteração aqui só por questões de organização. Funcionaria sim, se tivesse assim, tá? Só que, ó, se a gente olhar aqui, a artilharia vem aqui primeiro e cartões vem depois. Aqui está o contrário, cartões e artilheiros. Não faz diferença, mas vamos deixar organizado. Eu vou pegar isso aqui, dar o Ctrl C, vou colar aqui. Vou pegar essa parte aqui, trago para cá, ó, Ctrl C, Ctrl V. Depois eu pego isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aí só muda rótulo, não tem fórmula nenhuma ainda. Fica as áreas ali, agora de acordo com o que está aqui. Primeiro cartão e depois artilharia. E aí eu vou pegar aqui o pincel e repetir essa formatação até aqui para ficar igual. Beleza, vamos começar aqui nos cartões. Aqui a gente vai ter a seleção. Aqui, ó, vou mudar também. Aqui eu vou colocar pontos de cartão, que é a mesma coisa que aparece aqui, pontos de cartão. E aqui também, ó, ao invés de ser quantidade, vai ser pontos de cartão. Já vou aproveitar e mudar aqui. Aqui não vou deixar como classificação, vou deixar como seleção, que é o nome. E esse grupo aqui eu vou colocar em letra minúscula, só para deixar organizado. E aí, voltando lá, a gente vai ter seleção, pontos de cartão, que é o total de pontos que ela perdeu, e aqui uma classificação, primeiro, segundo, terceiro. Depois a gente exibe essas informações aqui. Essas partes aqui, ó, essas três fórmulas e essas duas aqui, não tem nenhum mistério, são fórmulas que a gente já usou, nem vou entrar tanto em detalhes de explicação. Vai ter uma fórmula diferente que vai ser essa aqui, eu vou explicar passo a passo, mas as outras você já conhece, já usamos muito aí nessa tabela. Então, primeiro, quero trazer as seleções para cá. Em vários lugares aqui que tem as seleções. O mais perto aqui é os últimos jogos, tem as 32 seleções aqui. Vamos fazer assim, ó, igual, clicou aqui, ó, em AS4, Enter, depois a gente puxa. Já tenho aí. Pontos de cartão, mesma fórmula que foi usada aqui, ó. Tem um PROC V aqui, a diferença é que a gente vai mudar a referência da célula aqui, não vai ter o negativo, e não precisa do col, porque a gente não vai puxar essa fórmula para o lado. Col aqui, ó, ele está pegando, vamos relembrar aqui, ó. Está pegando essa informação aqui, ó, lá da final, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha, tá pegando essa coluna 15, que é o ponto de cartão. A gente vai pegar essa fórmula, copiar para lá e substituir aquele col por 15. A gente só precisa de uma fórmula ali, não tem necessidade de copiar para o lado. Vamos pegar aqui, ó, Ctrl C, ESC. Vamos lá em cálculos. Ctrl V. Tira o negativo. A referência da célula é aqui, ó. O intervalo é o mesmo e em vez de col, 15, que é a coluna, onde estão os pontos de cartão. Vai dar 0 para todos, porque a gente não tem nenhum cartão cadastrado ainda. E aqui a gente vai fazer aquela classificação. A gente vai ter que ter 1, 2, 3, 4, 5 criado do 1 ao 32. E aí, conforme os cartões forem sendo cadastrados lá, isso vai mudando, para identificar quem é o primeiro, quem é o segundo. Fórmula que a gente já usou também aqui, ó, que é fazer uma ordem, só que a gente não pode ter valores iguais. Uso o cont+C para criar um número exclusivo. Mesma fórmula. Selecionar, Ctrl C, ESC. Venho aqui, Ctrl V. E vamos mudar as referências. Ó. Aqui, essa célula aqui. O R4 é o
R7 passa para cá. E aí fixa com F4. O Cont+C é esse aqui, 2 pontos, que aí ele repete, a gente fixa só o primeiro. E aqui é o primeiro aqui, que é o BK4. Enter, com isso a gente vai criar a numeração de 1 a 32, que aí a gente tem a classificação aqui mesmo com os valores empatados. De 1 a 32, mesmo conceito que já foi usado antes. Vindo para cá, para o resumo, vamos começar aqui, também fórmula que a gente já usou, índice CORRESP. Quero trazer a seleção aqui. Então, eu quero procurar o número 1 e trazer a seleção. Depois procurar o número 2, trazer a seleção. Procurar o número 3, essa sequência. Eu não tenho essa sequência aqui. Até tem aqui, né? 1, 2, 3 até o 32, mas não vamos usar isso aqui não. Vamos usar a função lim. Se eu faço isso aqui, ó, lim A1, e aí a gente pode fazer um paralelo aqui com a função call, que é a mesma ideia, quando a gente usa o call, é para automatizar quando puxar a alça de preenchimento para o lado. Aqui vai ser para baixo. Então, eu quero uma sequência 1, 2, 3, 4, 5. Coluna não é importante, precisa de uma coluna para fazer a referência, o importante é a linha. 1. Quando eu dou um Enter aqui, eu tenho o resultado 1. Se eu puxar para baixo, eu tenho a sequência, que vai ser do 1 ao 32. Então, eu vou procurar esses números aqui e trazer o nome da seleção, fazendo isso com índice CORRESP e adicionando essa função lim. Então, vai ser igual índice, abre e fecha parênteses, entra no inserir função. Não ok. Eu vou querer aqui o nome da seleção. Então, a minha matriz, ó, cálculos, deixa eu pegar isso aqui, F4 para fixar. Só tem uma coluna nesse intervalo, então o número da coluna 1. E a linha? A linha vai ser uma coisa dinâmica, procurando os números com a função CORRESP para trazer a posição. Então, CORRESP, abre e fecha parênteses, entra no CORRESP. Vou procurar o número 1, usando a função lim A1, onde eu procuro lá naquela posição aqui, ó, de 1 a 32, F4 e tipo correspondência 0. Ó, procurei o número 1 lá, retorna o nome da seleção, que é a primeira, o Catar. Depois aqui ele procurou o número 2, porque ele passou a ser lim A2. O segundo lá é o Equador. E assim vai para os outros, até lá embaixo. E aqui, pontos de cartão. Aqui eu usei índice CORRESP porque eu tenho uma informação na direita e quero trazer para a esquerda. Não pode ser PROC-V. Para quem tem Excel 365, a PROC-X consegue fazer isso. Procurar aqui e trazer aqui. Agora eu quero procurar aqui e trazer aqui. Aí pode ser uma PROC-V, que aí ela faz isso da esquerda para a direita. Igual PROC-V, abre e fecha parênteses, entra no inserir função. Valor procurado, seleção, matriz tabela. Vamos lá em cálculos, vamos pegar essas duas aqui. F4 para fixar, eu quero a segunda coluna desse intervalo, como procurar intervalo 0, que é o valor exato. Ok, e puxa. Com isso a gente tem seleções, pontos de cartão. Isso vai mudar aqui, essa classificação vai mudar quando uma seleção levar cartão, e aí vem para cá, a gente classifica. Faltou o negativo aqui, né? Aqui vai entrar o negativo porque aqui é a exibição. Mesma coisa daqui. Vamos puxar para baixo aqui. Beleza, essas fórmulas você já conhecia, não tem mistério. PROC-V, índice CORRESP, a ordem com Cont+C, a gente já fez aí. Agora aqui vai entrar uma fórmula nova. E aí essa eu vou explicar detalhadamente, criar umas colunas auxiliares para explicar. O que acontece aqui? Eu vou cadastrar aqui uns cartões de exemplo. Vou colocar um cartão para o Catar, um para o Senegal, colocar um vermelho para o Equador. Aqui a classificação, Equador primeiro, que perdeu -4, Catar perdeu 1, Senegal perdeu 1. Numa classificação que a gente já tem feito aí, por exemplo, em outras tabelas que eu já fiz anteriormente, isso ficaria assim, ó. Equador primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Só que se você observar nos sites de artilharia, né, não de cartões, a gente não vê muito essa questão de cartões, mas a artilharia,
ele não faz isso. Se os valores estiverem iguais, ele empata aqui, ó. Então, esse é o primeiro, esses dois são os segundos e a partir daqui vem o terceiro. É isso que a gente vai fazer. Criar essa condição aqui de que quando os valores estiverem iguais, ele tem que repetir o posicionamento. A gente vai precisar de umas combinações aí de funções, coisa um pouco mais complexa do que se fizesse 1, 2, 3 e 4 a sequência. Mas eu vou explicar aqui, ó, criar umas colunas auxiliares para a gente chegar aí nesse resultado. Vou chegar para cá, eu vou exibir aqui os títulos, que é mais fácil depois para apagar. E aí eu vou começar aqui. Então, ó, eu vou criar aqui 3 colunas. Vou chamar aqui de contagem, aqui de divisão e aqui de ordem. Essa fórmula aqui, o que ela tem que fazer? Qual o conceito aqui? Ela precisa identificar quantos valores exclusivos existem nesse intervalo. Quantos valores exclusivos existem aqui? 1, 2, 3. Ele precisa contar os valores iguais como um só. Então, eu tenho 3 valores exclusivos aqui. Então, vou começar aqui, ó. E aí, vai ter um despejo de matriz, mesma coisa que eu já falei anteriormente. Se não funcionar para você, não se preocupa, aqui é só a explicação, porque esse despejo de matriz só acontece na versão do Excel 365. Eu vou fazer aqui um cont-c. Abro, fecho parênteses, entro no inserir função. O que eu vou fazer com esse cont-c? Eu vou contar todo esse intervalo aqui, ó, do R6 ao R37. Eu vou fixar. O critério é o mesmo. R6 a R37. Fixar também. Ok. Vai ter um despejo de matriz aí, ó. Deixa eu alinhar aqui. Centralizar e alinhar no meio. O que foi feito aqui? Ele contou menos 4, disse que ele aparece uma vez só. Beleza. Contou menos 1, disse que ele aparece 2 vezes. E contou 0, ele aparece 29 vezes. Que aí a gente tem 3 valores, todos os outros que não tem cartão cadastrado. Ó, contagem 29. E aí, olha que legal. Se eu tenho esse valor, ele é um valor exclusivo. 1 mais um valor exclusivo. 2 mais um valor exclusivo. 3, contando como sendo 1. Então, 1, 2 e aqui para baixo 3. Isso que a gente precisa. Tem 3 valores aqui exclusivos. Esse é o nosso objetivo de trazer esse resultado para fazer aquela sequência de números. Aqui na divisão, eu vou fazer assim, ó, igual 1 dividido por esse intervalo. Como eu estou usando a função do Excel 365, tem um outro conceito aqui que é o de hashtag, para pegar a matriz inteira. Não vou usar isso aqui, não vou entrar em detalhes, não é o objetivo da aula. Então, eu vou tirar isso aqui e vou colocar até o intervalo, que é o 37. Enter. Ele também despejou aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ó, quando eu faço a divisão, o que eu tenho? 1 é ele mesmo, né? 1 aparece aqui uma vez, que é o menos 4, e 1 dividido por 1 dá 1. O 2 aparece 2 vezes, então ele dividiu por 2, deu meio para cada um. Se eu pegar os 2, eu tenho 1. E todos os outros aqui, independentemente da quantidade, a soma vai dar sempre 1. A soma 1. Então, ou seja, eu tenho 1, 2 e 3. Cheguei novamente naquele 3, que são os valores exclusivos do intervalo. Se eu faço aqui, ó, onde eu coloquei ordem, uma soma desses valores, vou novamente tirar esse hashtag aqui, colocar o 37, 3, que é a quantidade de valores exclusivos desse intervalo aqui. Em uma contagem padrão, ó, o Excel coloca 4 aqui. Só que a nossa fórmula já identifica 3, porque é 1, 2 e 3. Vamos fazer mais um cadastro aqui, ó. Colocar para a Holanda aqui, esse daqui, 1. Aí a Holanda agora passou para segundo, que aí ele tem menos 3. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 valores exclusivos. Então, a nossa fórmula está aí. A fórmula está pronta, agora a gente precisa juntar essas informações e fazer um testezinho aqui, porque esse 4 ele não pode aparecer aqui. Esse 4 ele tem que vir aqui para baixo. A gente tem que ter primeiro o 1, depois o 2, depois o 3 aqui 2 vezes, o 4 tem que vir para cá. A gente consegue fazer isso criando uma condição. Então, vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Ctrl C, ESC. Coloca aqui, Ctrl V. Enter. Clicar aqui, entrar no inserir função. A gente tem a soma. Aqui vai entrar o C.
abre parênteses, fecha aqui. Esse intervalo aqui é o resultado verdadeiro que entra aqui. Eu vou dar um Ctrl X aqui e um Ctrl V aqui para ele vir para baixo. Só troquei ele de argumento, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Esse 4 não pode aparecer aqui, então eu preciso fazer um teste. A gente está no teste lógico aqui, eu preciso saber se esse valor ele é maior ou igual do que esse intervalo aqui, ó. Eu dou um F4 aqui já para fixar, porque a gente vai copiar para baixo. Tá vendo que ele me disse que só deu um verdadeiro? Então ele está dizendo aqui, ó, o menos 4 ele é maior ou igual que o intervalo? É. Os outros não são. Ele é o primeiro maior. Aí deu verdadeiro. O verdadeiro aqui deu 1. Aqui, ó. E aí ele pega o primeiro valor daqui, que é 1. Ó, verdadeiro e falso é o resultado do teste. Esses valores aqui, ó, 1, 1, 0,5, 0,5 são esses valores. E aí aqui é uma multiplicação. Verdadeiro vezes 1, como se fosse 1 vezes 1 dá 1. Aí ele traz o valor. Depois é tudo falso, que aí falso vezes 0, falso vezes 1, falso vezes 0,5, dá tudo falso. Então, esse é o meu teste. E aí eu vou ter como resultado 1, porque ele é o único valor que é maior ou igual do que o intervalo. Se não for, 0. Ok. Agora a gente substitui, ó, esse AD6 até AD37, é esse intervalo aqui. Aí eu pego aqui, dou Ctrl C, ESC, venho aqui, substituo, Ctrl V, Enter, e depois eu substituo esse AC6, AC37 pelo Ctrl C que está aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. É a mesma fórmula, só que agora toda ela em uma célula só. A soma, 1 dividido pelo cont C, que é o intervalo da contagem, e a gente precisa de uma condição para fazer justamente a sequência. Quando eu puxar para baixo isso aqui, ó, ele deu 2. Ó. Vamos entrar no inserir função. O que ele está me dizendo aqui? Ó? Eu estou dizendo o R7, que é o menos 3, é maior ou igual do que o intervalo? Ele é 2 vezes maior ou igual. O menos 3 é maior ou igual do que o menos 4 e igual a ele. Quando a gente fala de valores negativos, quando você vai diminuindo, o valor é maior, né? Então, menos 3 é maior que menos 4, aí vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, e aí depois vai para os positivos. Então, é isso que a função vai fazendo. Ele cria essa sequência dando verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, aqui são 2, vai aparecer o número 2. Ó. Esse daqui, 3, ó, que eu tenho 3 valores verdadeiros. São os 3 primeiros aqui, ó. Esse número menos 1 é maior ou igual do que o intervalo? É maior ou igual a esse, do que esse, e é igual a ele. O próximo vai continuar 3, porque o valor é menos 1. Ó. Então, eu tenho agora, ó, no verdadeiro, eu tenho 3 verdadeiros. Não vai dar para ver o restante aqui, mas esses 3 são verdadeiros. Então, esse é o conceito da fórmula. A gente vai testando, identificando se ele é maior ou igual ao intervalo. Precisa do igual, porque ele tem que entrar. E a partir daqui agora vai ser 4, ó, porque o 0 ele é maior ou igual a ele mesmo, a esse daqui 2, a esse aqui 3, a esse aqui 4. E aí vai repetir isso aqui até o final. Com essa fórmula a gente consegue empatar os valores quando eles são iguais aqui, ó, manter o mesmo número. Vamos lá fazer mais um teste. Vamos agora colocar 2 cartões amarelos por Equador. Vamos em resumo. Ó, o Equador passou aqui, menos 6. Aqui está menos 3, beleza. Vamos desempatar isso aqui, ó, Catar e Senegal. Vou colocar mais um cartão amarelo para Senegal. Agora a gente não tem valores empatados. Então é 1, 2, 3, 4, 5 a partir daqui, porque é tudo 0. E essa é a nossa fórmula. Esse conceito vai ser usado aqui também, partilharia, para a gente manter a numeração igual quando os valores forem iguais. Fizemos para os cartões. E aí, se ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, qualquer coisa coloca nos comentários. Mas essa fórmula a gente vai repetir ela na próxima aula aqui, partilharia, com um detalhezinho aqui, mas usando o mesmo conceito. Aqui eu vou excluir, foi colunas auxiliares. Se você fez aqui e quiser deixar aí para estudo, beleza. Eu vou excluir aqui, ó. Tirar títulos para voltar aqui no padrão.
salva para a gente continuar. Um grande abraço e até a próxima aula.